Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747, respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp, onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente, eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Você sempre vai adaptar o produto ao marketing, não o contrário. É o maior erro que a maioria das pessoas fazem, que não é erro, né? Atraso. Elas focam, o que eu tenho, como é que eu vou vender isso? Não é isso, é o que as pessoas querem, como é que eu vou produzir alguma coisa que elas cheguem lá. Isso dá mais velocidade à faixa preta. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Vou só contar rapidinho, Érico, a nossa história. Eu sou a expert, meu marido me ajuda aqui como lançador, e eu sou fotógrafa pet, faço fotos de cães e gatos. E o nosso produto é um curso de fotografia pet. Então eu ensino fotógrafos a se especializarem nessa área, né? A gente fez 2 sementes. A nossa Roma do último semente era: eu ajudo fotógrafos a viver de fotografia, se especializando na fotografia pet. E aí a gente percebeu um grande problema no FL ao vivo, que era o seguinte: a Roma é atrativa, as pessoas se interessam, mas é muito difícil a gente ter prova, porque viver de fotografia, a pessoa vai ter que conseguir largar o trabalho dela para ela ser fotógrafo, vai demorar muito tempo, né? Talvez um aluno vai ficar 6 meses, 1 ano, e aí a gente percebeu que talvez a gente precisasse quantificar isso melhor. E aí a gente saiu com uma Roma nova, e aí essa é a minha pergunta. A Roma nova ficou: eu ajudo fotógrafos a faturarem 5.000 por mês. E aí a gente pensou, eu preciso pôr a fotografia pet, essa é a primeira minha dúvida, eu preciso pôr a fotografia pet na Roma ou não? Isso é destino ou é veículo? Não tem uma resposta certa, mas tem uma pergunta que vai te guiar. Quando você botar a fotografia pet na Roma, se você botar, você vai filtrar a partir dali. Algumas pessoas vão ter conceitos prévios em relação à fotografia pet, e a partir dali vai te julgar. Tá. Se você não colocar, a pessoa não vai ter como te julgar. Então a pergunta que a gente geralmente se faz é: se Roma é atrativa o bastante, não precisa botar. Tá. Vou te dar um exemplo. Vou hiperbolizar a coisa só para você entender. Eu ajudo fotógrafos a faturar R$1 milhão por hora. O cara vai falar com pet, sem pet, de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Seja o que for. Seja o que for. Porque nesse caso exagerado, intencionalmente exagerado, Roma, ela é atrativa por si só. O 6 em 7 é um clássico, né? As pessoas nem sabem o que é isso. Depois que elas vão descobrir que é lançamento, infoproduto. Eu explico isso depois. Mas eu não coloco de cara, porque se eu colocar assim, te ensino a faturar R$100 7 dias com lançamentos. A pessoa, lançamento? Que lançamento? Eu nunca nasci para lançar. Eu sou uma fotógrafa de pet. Então, esse preconceito tira as pessoas. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: R$5.000 por mês é atrativo bastante? E eu não sei isso para um fotógrafo. Se for, é interessante. Tá. Se não, talvez não seja. A gente está validando isso com os alunos. Eu tenho hoje 18 alunos, 17 alunos dos 2 sementes.
Então, a gente estava lidando com eles um a um, estou conversando um a um, e a gente estava lidando também um pouquinho com a audiência, né? Às vezes eu faço uma live e eu pergunto. Para as pessoas mais iniciantes, sim, é bem atrativo, tá? Para quem já é mais experiente, talvez não. Tá bom. Então Mas você sabe que aí seu eu... avatar, nesse negócio, você retira o mais experiente, né? Você está automaticamente retirando o mais Uhum, experiente. tá. Só que Você aí a faz minha... 5 mil por mês com isso? Não, eu faço até mais. Ah, me fala Eu mais. Quanto faço... é que você É, faz? esse ano foi complicado, né? Com a pandemia, tive vários meses que eu não trabalhei. Mas, por exemplo, o meu mês de maior faturamento eu fiz 13 esse ano, com a pandemia. Hum, Mas teve mês que eu fiz 0 esse ano. Então, na média desse ano, eu fiz 5. Mas na média do entendi. ano passado, por exemplo, eu fiz 7. Que 7 já Nossa. acho bem mais atrativo. Existe uma coisa que você pode fazer que não seja sem integridade, que seja usar a palavra, as 3 letras que se chama até. Tá. A Você gente pode. pensou nisso, mas o até eu fico com a dúvida de até 7, mas 2 é até 7 e 2 não é atrativo. Aí eu fiquei na É, dúvida se as pessoas não iam me julgar. não sei. Quando eu falo até 13, o que que você significa? Até 13. Isso. Eu não sei. O que que você acha? Aí a gente tem que pensar no quesito atratividade. O que que é mais atrativo? Te ensina a fazer 5 mil por mês como fotógrafo ou te ensina a fazer até 13 mil por mês como Não, fotógrafo? até Você tem que 13, com certeza. eu acho que eles sentem isso também. Eu acho que fotógrafo entende sazonalidade. Sim. E aí, fora da pandemia, qual foi o seu mês de maior recorde no ano Não, anterior? o meu maior recorde foi na pandemia. Foi Ah, outubro. entendi. Então o 13 é o seu recorde. Sim, sim. Uai, nada de errado a gente ensinar a Mas, pessoa a bater recorde, não? não, e dá para fazer mais, porque eu fiz isso enquanto lançando, né? Então também tô com a minha agenda dividida. Se eu tivesse É, focado só nisso, talvez tivesse feito 15, talvez até um pouco mais. acho que Roma a gente não pode jogar nem na defesa demais, nem no ataque demais. Né? Você não pode falar até 1 milhão, porque não é legítimo. Mas Uhum. se você fez 13, esse resultado é seu, ninguém te tira. Ah, então você Mesmo pode eu não, prometer. mesmo eu Você, não tendo nenhum aluno que chegou perto disso ainda, né? mesmo você não tendo nenhum aluno que chegou perto disso ainda, porque adivinha como é que eu comecei? Eu era o único que tinha feito 6 em 7. Não que eu, talvez alguém tinha feito, mas que eu saiba, que eu sabia na época era. E eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu fiz 13 mil reais nesse mês, durante a pandemia. Eu vou ensinar você a fazer 13 mil reais, até 13 mil reais. Que até? Eu fiz, ó, tá aqui. Quer aprender? O veículo que eu vou utilizar é um veículo não convencional. Bem, aí você vai. Você pode falar assim, a maior oportunidade não descoberta, não sei. Tá. E aí, só que aí nesse caso, a minha semana. Eu não faria 5. Eu, já que você tem um resultado Sim, sim, legítimo, não, já, eu eu já, faria já 13. concordei. Inclusive é ímpar também, então ajuda. É, tá. Projeto 13K. Então, é isso que eu ia perguntar, porque aí a nossa semana a nossa semana do Semente, né, o webinário Semente, quando a gente fez, a gente chamou de Viver de Fotografia Pet. Então, ele era bem focado nisso. Agora que a gente vai fazer os 3 CPLs, se o Fotografia Pet não está na Roma, eu não vou talvez usar isso no nome da minha semana. Vai ter que ser Semana Fotógrafo 13K, alguma coisa assim. Semana Projeto 13K. Semana Fotógrafo 13K. Tá. E Aí, eles não falam K, né? não, aí eu vou ter que E se dar bem um... que é engraçado, que eu acho que a maioria das pessoas, posso estar errado, tá? Errado mesmo. Mas 13 mil no mês, você vive daquilo, né? Sim. Eu sei que tem várias pessoas que têm um orçamento maior, mas será que não é razoável continuar nesse Eu mês? tenho alunas que, com a profissão atual, né, são analistas de sistemas, têm outros empregos e ganham 3, 4 mil com Ah, esses empregos. Então, para elas, por exemplo, ganhar 6 com fotografia já seria que está 13, né? incrível. Ó, você
ao colocar, agora vamos jogar o outro lado da moeda. Eu te falei, quando você joga o fotografia pet na jogada, você já atrai quem gosta de pet. Uhum. Então você atrai menos pessoas, afinal é um subset, porém é mais forte. Então não tem certo aí, tá? É um jogo, a gente Tá. vai, é um jogo que não dá para arriscar, e principalmente no nicho que eu não conheço. No empreendedorismo digital, eu decidi não colocar na minha promessa. Em nenhum momento, nos meus anúncios, eu falo, olha, bem-vindo ao desafio 6 em 7 com lançamentos. Um dia, quando o lançamento ficar super mainstream, aí eu posso colocar, que deixa até mais Tá. atrativo, que nem curso de inglês. Todo mundo sabe que quer fazer um curso de Uhum. inglês. Sabe, não preciso, sabe, no tempo que eu aprendi inglês, não era isso. As pessoas faziam curso de inglês, não faziam curso de inglês, eles queriam um emprego melhor, né? Hoje em dia já ficou mainstream, já ficou óbvio que curso de inglês é o veículo e o destino. Eu acho, tá? Não Tá. preciso explicar isso. Mas lançamento não é bem óbvio, não. Eu saio aqui na Uhum. rua e eles não vão sacar isso. Mas então, assim, eles vão descobrir rapidinho que fotografia pet é uma grande oportunidade. Mas se você quiser ter a chance de chamar aqueles que ainda não sabem que sabem disso, ou que ainda não sabem, opa, aí eu colocaria 13K. E Tá. eu não seria. Se o resultado aconteceu, ninguém te tira isso. Ponto. Vai fundo. 13 é maior que 5. Bem Sem mais. dúvida. Vai 13. É, o nosso receio, assim, já tem uma demanda crescente de fotógrafos que querem se especializar em pet, eles já perceberam que é uma oportunidade, que é um mercado mais lucrativo do que o mercado de foto de família, por exemplo. Tem muito Uhum. menos fotógrafo especializado nisso, você conta nos dedos quantos tem no Brasil. Uhum. E então algumas pessoas que compraram meu curso, alguns alunos falaram, não, eu queria um curso de fotografia pet. Eu vi o seu, eu vi Então, o outro, eu o achei o seu destino, melhor. ela já Então estava para eles era o destino. ela estava atraída pelo veículo, né? Você sabe o que você pode fazer? O que eu faria nesse caso, onde há dúvida e não há certeza? Eu faria 2 anúncios Tá. para a mesma semana, semana 13K, semana F13, né? Fotógrafo não tem uma abertura 13? Semana Sim, F13. sim. Ó, semana F13, fotógrafo 13K. E aí, olha assim, aí você vai assim, opa, você vai falar, meu nome é, esqueci o seu nome, peraí. Andréia. Andréia. Meu nome é Andréia e eu tô aqui para te convidar para uma semana onde eu vou mostrar para vocês como eu atingi o faturamento de R$ 3.000 em um mês com fotografia pet. Aí você vai fazer isso. Aí você vai falar por que isso. Aí você vai falar num outro. Olha, você vai falar o mesmo anúncio num outro negócio. Você vai falar assim, ó, a semana não precisa ter um nome. Não precisa. A semana em si não precisa. Um anúncio vai dizer. Aí você vai sacar o que tem mais tração. O que você vai Tá. descobrir é que a lead, dependendo dos públicos, vai sair mais barata para um ou para outro. Se as pessoas que já estão procurando essa especialização forem suficientes para você, o seu primeiro 6 em 7zinho, ótimo. Elas vão ser mais fáceis de converter, porque elas já estão interessadas, né? Meio caminho Uhum. andado. Você precisa mostrar. O que você vai descobrir é que talvez o outro público seja um outro mercado bom também. Mas você Sim, pode filtrar isso no anúncio. entendi. É, porque o meu próprio conteúdo, ele é todo sobre fotografia pet. Quando Ah, eu isso é um faço, problema. Isso é um quando problema. Você eu viu no FL ao vivo, né? quando eu Ah, faço, mas por mulher. exemplo assim, quando eu faço um conteúdo de marketing, eu faço muito conteúdo de marketing, de vendas, eu faço de tudo que o fotógrafo pede precisa saber para ter bom resultado. Então eu falo de foto, eu falo de marketing, eu falo de vendas, eu falo de tudo, mas sempre levando para fotografia pet. Então, como fazer Então um aí parceiro para trazer clientes para é fotografia pet. por isso que você atraiu o cara que está interessado na fotografia pet. Se esse público for o suficiente para você, é ótimo. Tá. Eu tenho a impressão que a faixa preta é um pouco mais que isso. Para faixa marrom vai dar Sim. certo. Sim. Agora, quando você mudar a sua home, o seu público não vai ser mais para pessoas que querem fotografia pet. Vai ser para quem? Para quem quer ganhar 13K. Exato. Em 30 dias consecutivos.
Mas o meu curso ensina só fotografia pet. Aí eu fico com receio da pessoa falar assim, pô, mas não é isso que eu queria, e aí ela não compra, entendeu? Não funciona assim no mundo dos lançamentos. Não funciona. Eu tenho um curso, eu faço. A faixa preta não é assim. Ah, eu tenho alguma coisa, deixa eu ver como é que eu vendo. É o seguinte: você primeiro descobre o que eles querem, é de cima para baixo, e isso vai ficar cada vez mais claro. Por isso que são 7 lançamentos. Não é assim. Você vai ter que colocar um módulo diferente. Você vai ter que ensinar a Roma. E não tem nada de errado. Se eles querem ir para Roma, Roma será. Se você não quiser seguir por esse caminho, aí você tem que acreditar que fotografia pet é o destino. Se você acreditar que isso é o suficiente para você, ótimo. É um caminho também. Para algumas pessoas será. Você vai se restringir um pouco mais, Sim. né? Porque é o que é, né? É mais difícil de uma pessoa justificar um investimento. Quanto custa o curso? A gente pôs 997, mas a gente Total. Pô, deu. vai ser 997. E eu estou num curso de fazer 13. Pô, eu tenho um bom risk Uhum, reward aí, né? Um risco-oportunidade. É diferente quando você não conecta essas linhas para a pessoa. Mas algumas pessoas conseguem conectar sozinhas, né? Então, essa conta é mais fácil de fazer quando você é bem. Você fala, fiz fotografia pet, fiz 13 mil esse mês. Fiz fotografia pet, fiz 13 mil. Quando isso começar a jorrar no seu marketing, vai ficar uma proposta bem clara, uma oportunidade bem clara. entendi. Então, assim, é uma plantação, tá? E, Uhum. e você sempre vai adaptar o produto ao marketing, não o contrário. É o maior erro que a maioria das pessoas fazem, que não é erro, né? Atraso. Elas focam, o que que eu tenho, como é que eu vou vender isso? Não é isso, é o Uhum. que as pessoas querem, como é que eu vou produzir alguma coisa que elas cheguem lá. Isso dá mais velocidade à faixa preta, porque o foco está mais em serviço do que um egocentrismo, né? Um centro no ego, um centro em você. Egocentrismo é negativo, não tem nada Sim, errado sim, nisso. sim. Aí quando você muda e começa a escutar o seu cliente, começa a servir o seu cliente, o seu faturamento começa a jorrar. A gente gosta de ser servido, né? Quando a gente é cliente, a gente gosta. Por que que ele não faz isso? Por que que ele não faz aquilo? A gente gosta de ser servido. Então, o empreendedorismo é servir. Claro que às vezes você vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Servir não é mimar. Uhum. Servir não é mimar. Não é porque é, você é meu cliente que eu vou deixar de fazer você fazer o exercício. Veja as lives que eu faço com a Paulinha. Ela ontem quase me matou. Não, quase me matou, não, mas eu saí quase morto dali. Mas ela não teria me servido se não entregasse o que precisava. Vou chegar lá, que é a tartaruguinha na barriga. Servir Entendi. não é mimar, mas é servir. Você concorda num destino, ele quer ir para aquele destino, você entrega o destino. Entrega o caminho, né? Entrega a jornada, entrega o guia, né? Você nunca entrega o destino, não dá para fazer isso no que a gente faz, mas enfim. Mas eu seria arrojada se você conseguiu 13K, 13K que são, entendeu? Ninguém te tira isso, é íntegro. Você não precisa jogar. Tem uma frase, eu acho que é do Mandela, ou dizem que é do Mandela, né? Toda vez que alguém quer dizer alguma, o cara já morreu, né? Mas ele fala o seguinte: você não precisa se diminuir para se encaixar. Se for íntegro, você. Não fala exatamente com essas palavras, é uma coisa. Our biggest fear. Chama um discurso que ele tem. Ó, vou até ler para você. Ele ou quem quer que seja, né? Biggest. Ó, tá em inglês. Vamos achar em português aqui, porque eu não sou uma tradução simultânea. Our biggest fear. O nosso maior medo. Nelson Mandela. Tá. Olha só. E se não for o Nelson Mandela, pelo menos a internet está dizendo que é.
Nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, que mais nos apavora. Olha só, é a nossa luz, não só as nossas trevas que mais nos apavora. Se você parar para pensar, é a nossa luz. Isso, cara, quem escreveu isso é interessante, porque é contraintuitivo. A gente acha que o que apavora a gente são as nossas trevas, o que a gente tem de ruim, mas é a nossa luz. Esse é um caso que talvez a gente possa exemplificar. A sua luz você fez 13K. Mas na hora de prometer, você não prometeu 6K. Então, 13K, você prometeu 5 e tem a ver com a nossa luz, não as nossas trevas que mais nos apavora, né? Ele fala, nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Quem sou eu para prometer que aquele cara vai fazer 13K por mês? É outra coisa. Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Você se fazer pequeno não ajuda o mundo. Ele continua falando essa filosofia, né? Então, assim, você se fazer pequeno não ajuda o mundo. O resultado aconteceu, é seu, ninguém te tira. Pode tirar outras coisas, mas não o seu resultado. E aí você vai pegar esse resultado, você não vai se fazer de pequeno. Você vai falar o seguinte, aconteceu comigo. É o que aconteceu. Esse foi o veículo. E eu tô a fim de ensinar isso para acontecer com outras pessoas. Você quer entrar nesse barco também? Eu não vou. Então, assim, tem por que se fazer de pequeno, não. Talvez, estava pensando aqui, porque eu comecei na fotografia de família, né? Fotografando bebê, gestante, essa parada toda, festinha. E nessa época eu não fazia esse faturamento. Eu faturava 4, 5, assim, no máximo 6. E eu consegui chegar onde eu tô hoje fotografando os pets. Cara, que Então, ótimo. talvez dizer que, olha, você não precisa deixar de ser o fotógrafo que você pode complementar e se especializar nesse nicho e agora faturar 13 ou só com o pet ou incluindo o pet nos nichos que você atende para tentar abranger mais Então, pessoas. até porque sem caixa não vive o fotógrafo, né? Nem o fotógrafo vive sem caixa. Não é só isso que ele pode fazer, mas ele pode fazer isso para possibilitar ele fazer o que ele quer. Fotógrafo com caixa, se quiser fotografar até a lua, se um fotógrafo de lua pode, não sei se dá muito dinheiro ou não. Então, assim, é legal, é um veículo. Então, você pode fazer porque você vai acabar se apaixonando como eu, não sei se se apaixonou, ou... E essa história é muito boa, porque você trilhou o que ele está tentando trilhar, o óbvio. E você está saindo do óbvio. Parece um produto com extrema... soa bem, soa bem. A história está em cima. Os alunos que compraram até me falaram isso. A maioria, eu tenho alguns alunos que... E ó, nome F13 não é ruim não, tem a ver com fotografia, né? Porque tem eu fotografei um tempo, até revelava. E tem o F, né? Sim, da abertura. A abertura, né? É. Programa F13. Fotógrafo A adora essas gente... paradas. Fotógrafo adora o copo com a lente, a lente. A gente segue, Érico, essa galera toda que é faixa marrom e faixa preta, né? A gente sabe que tem vários alunos aí da Fórmula, acho que todos estão até no Insider, que são fotógrafos, tem pelo menos 4 que eu sigo. Eu sou aluna de 2 deles, já comprei o curso deles até para poder também ver como eles entregam, o que eles entregam e para aprender também. Mas o nosso receio era mais esse. Quando a gente começou, a ideia era o meu marido lançar outra pessoa com mais potencial, porque eu nunca tinha ensinado ninguém, né? Eu só fotografo. E a gente começou um Insta do zero, com conteúdo para fotógrafos, porque eu tinha um Insta com 20 mil, mas com público de clientes. Não tinha quase fotógrafo, a gente começou tudo do zero. Então a gente sabia que ia demorar um pouco mais, né? Que ia ser um caminho mais lento do que ele lançar uma outra pessoa que estivesse mais pronta, que já tivesse uma audiência, enfim. Mas ele vai até, enfim, lançar outra pessoa, a gente está nesse processo também. Mas eu vejo que é um produto que tem potencial. Eu não sei se para chegar na faixa preta, mas eu acho que tem potencial sim para crescer bastante. E acho que é uma coisa que está crescendo muito no Brasil, esse negócio do pet, né? Então a gente quer investir, mas a gente ficou com esse receio de se focar em quem já quer fotografia pet ou se abria mais para todo mundo. Eu acho que talvez tenha que abrir mais mesmo.
Você pode. E você tem que saber que não tem a resposta correta. Nem eu tenho. Eu falo nem eu porque as pessoas acham que eu tenho. Nem eu tenho. Eu lembro do Felipe Restin. É o cabeleireiro cuja esposa foi no último vídeo do evento ao vivo, que ele fala que a esposa dele falou que o pai dela estava catando latinha. Não sei se você lembra desse Sim, vídeo. assisti. Então, é emocionante. Eu entrevistei ele. Fiz uma entrevista, inclusive deve estar publicada já. E ele fala que ele começou com a Roma dele de ensinar cabeleireiro a fazer 5.000 por mês. Uhum. E ele descobriu que para os cabeleireiros, ele descobriu com o tempo que o melhor da Roma dele era uma outra Roma, o liso perfeito. E pô, o liso perfeito é o veículo para 5.000. E ele descobriu com o tempo que o maior medo que ele tinha é que as pessoas não queriam lotar a agenda, não queriam ganhar 5.000. Porque como eles não achavam que ia dar problema Dá aos conta. cortes, dar Uhum. conta, eles achavam que ia criar problema lotando a agenda. Então, assim, esse é um exemplo clássico que nem sempre o dinheiro é o destino. Uhum. No empreendedorismo, no meu nicho mas não quer dizer que ele é. Você entendendo o conceito básico, que a gente se é atrativo bastante, é o suficiente, você fechou. Então, o dinheiro pode ser o destino, e às vezes a gente, mas nem sempre é. Mas tem que ter um tino, porque no meu nicho é. Tá. A gente E vai ter no que nicho de testar. cabeleireiro não é. Então vai É. ser um ou outro. Você vai entender isso com anúncios. Você chama a semana de uma coisa bem mais genérica, F13, por exemplo. Tá. E aí você faz anúncios diferentes. E aí você vai tender a ter tração. E é um processo investigativo nesse começo. Mas quando você achar, acabou. Achar a veia do ouro, né? A gente está minerando, tem ouro naquela mina, você sabe que tem ouro. Uhum. Mas uma hora você vai achar a veia. Eu não comecei com 6 em 7. Não sei se você sabe disso. Demorou 2 anos para eu criar essa Roma. Você sabe por que eu não falava 6 em 7? Você tinha medo do pessoal Eu não tinha chegar? medo. Não tinha medo do pessoal não chegar. Isso eu não tinha. Não tinha mesmo, porque eu já tinha muito exemplo. No começo, quando eu já tinha medo. Eu tinha medo das pessoas falarem de mim, sério, que é um picareta. Eu tinha verdade nas minhas mãos, olha só, eu tinha prova, eu tinha legitimidade, eu tinha muito lastro, eu tinha feito, inclusive 6 em 7 é só o começo, você sabe muito bem disso. Uhum. Então, e eu tinha medo. Aí eu fiz o que eu falei para você não fazer. Eu me diminuí, eu me fiz de pequeno. E se fazer de pequeno não ajuda o mundo. E de uma forma ou de outra, isso aconteceu de novo na minha vida. Quando eu sei que a faixa preta é possível. Só no programa Insider, daqueles que eu contei, auditei, acompanhei, porque tem muitos que eu não conto, audito e acompanho, Uhum. porque eu não tenho elas me dão elas não querem que eu audito, né? Não me deram essa permissão, né? Então, as pessoas, e foram 113. Então, eu sei que eu podia chegar e permitir e criar uma coisa que fosse a faixa preta. Eu tinha ensino a fazer 2 milhões por ano. E até isso eu fiquei com medo. Hoje eu tô perdendo o medo um pouquinho devagar. No evento ao vivo eu já falo da faixa preta abertamente. Mas eu não falava. E eu tinha. E eu tinha um grupo de, sei lá, 50, 70 pessoas que tinham feito. Todas dispostas a mostrar e abrir os livros das suas empresas, né, os livros contábeis para me mostrar. Quase todos. Então, o mesmo que acontece com você, acontece comigo de outra forma. E vai continuar acontecendo. Por isso que eu posso falar para você, vai fundo, é o que eu faria. Se eu tivesse começado com 6 em 7 antes, e tivesse acreditado não tivesse feito de pequeno, eu acho que eu teria progredido mais rápido. Demorei 2 anos e meio, eu acho, para ter a coragem de falar do 6 em 7 abertamente no conteúdo ao vivo. Eu falava disso no conteúdo fechado, mas não no conteúdo ao vivo. Falava, entendeu? Então, eu Entendi. falava de coisas diferentes, né? Alavancar vendas, criar um negócio do zero. Então, assim, paciência nessa hora, vai dar certo. Não acredito que você, depois de ver tantos fotógrafos, não acredito que você nem vai precisar lançar outras pessoas. Vai chegar uma hora que você vai chegar a faixa preta só com você mesmo. E não tem nada de errado em lançar outras pessoas também, Sim. né? Eu acho que é bom.
E lembrando que o dinheiro nem sempre é o destino, você tem que atiçar o ouvido. Ontem eu falei com uma mulher numa sauna, dentro da sauna. Eu tô fazendo essas paradas, fazendo, fazendo essas coisas. Mas assim, no caso dela era. No caso dela, eu sou capaz de apostar um chicabum que era. Não quer dizer que eu tô certo, mas eu apostaria esse chicabum. No seu caso, eu não sei. Porque os seus concorrentes, né, os seus concorrentes, as outras pessoas que eles não necessariamente foram aí, né? O Rafael Ferreira foi pro Bipro, Uhum. hiper Sou faixa aluna dele preta, também. hiper faixa preta só com Sim, pós-produção. sim. Então, curso de pós-produção, né? E os outros eu não entrevistei assim ao vivo, eu não lembro de ter visto, não sei se eu Você entrevistei. conversou, acho que você conversou com acho que com o Robson Kunz, o Vanassi, eu também sou aluna Robson dele. com Vanassa é uma Eu acompanho máquina. todos, é. Vanassa é uma máquina, é uma figura. É o É, único que peita o Hugo lá no Mastermind. Chega lá e ó, Hugo, você tá errado. Classicamente, todo dia tem uma briga clássica do Vanassa e do Hugo. Uma briga assim, positiva, são uma discussão sim, argumentativa sim. positiva, né? Mas ele chega lá e fala, e tira a onda com o Hugo. Fala assim, esse seu remarketzinho aí não vai em lugar nenhum. Figura, muito querido o Vanassa, muito querido. Eu na verdade, conheci você mais ou menos pelos Vanassi. Eu fui aluna deles antes de ser sua aluna. E acompanho, né? A gente acompanha esses outros fotógrafos também. Uma pergunta, Érico, só assim mais técnica. Se eu for Sim, por essa pegada mais do faturamento, eu também acho que talvez o faturamento não seja tudo, tá? Porque eu tenho alunas que elas têm medo de oferecer o trabalho porque acha que a foto ainda não é boa o bastante. é o clássico Então, efeito do é o cabelo cabeleireiro. liso lá, É é o essa cabelo, história. é o Então, gatilho mental do liso perfeito. então isso é algo que eu acho que a gente vai ter que testar com os anúncios mesmo, as duas coisas e ver para onde vai. Agora, aí eu já falo no primeiro CPL, Sim. O sobre a primeiro fotografia CPL, pet. sim, o primeiro CPL você vai mostrar uma oportunidade que não está diante dos olhos deles. É o tema central do primeiro CPL, o conteúdo de Uhum, pré-lançamento, né? sim. CPL 1. Então é a oportunidade. Aí você vai falar, olha, vou te falar o seguinte, tem uma oportunidade de fazer 13K, por exemplo. Eu estou só dando exemplo. Eu sei que isso pode Uhum, ser muito bom para ser verdade. Dá uma olhada aqui. Deixa eu te falar como é que eu fiz meus 13K. Aí você vai você vai é, contar a história da procedência do 13K, né? E a procedência vai envolver pet. sim, sim. E aí você vai mostrar essa oportunidade que não está diante dos olhos. Porque para fotografia, de repente, é por própria escassez. O tema sério é o seguinte: em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Uhum. Esse é um bom tema para isso. Em terra de você não precisa ser bom. Por quê? Não é que você não precisa ser bom. Você pode ser bom, mas você não precisa ser o bambam. Sensacional. O sensacional. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Esse pode ser o tema central do seu CPL, se for isso mesmo. Vou repetir, vou começar falando uma frase. E essa frase vai soar durante tanto. E é isso, essa frase é uma frase que, onde tudo é escasso, quem tem um olho é rei. O cara tem um olho só. Ele é rei. E deixa eu te contar como é que eu, com um olho só, cheguei lá. Essa foto, aí você, é um tema. É um tema. Lembra que o meu às vezes, chega de desculpas. Ou eu escolho sempre um tema central para minha campanha. Essa pode ser o tema central da sua. Um simples provérbio. Não sei nem se ele é provérbio, enfim, o caolho é rei, né? A gente chama disso. Mas é real, viu? Terra de Sim, sim. cego, o caolho é rei. Legal. Quando eu vendi o produto de leilão de imóveis, fiz meus primeiros 7 dígitos, eu não falava como você pode. Minha Roma não era como você pode aprender leilão de imóveis. Minha Roma era, eu vou te ensinar a comprar um imóvel pela metade do preço, legitimamente. Aí eu introduzia a maior sacada que eu tive. Já viu meu CPL do leilão de imóveis? Meu Que eu marido estava conto a assistindo outro história dia que eu tava. um dentro do carro, O o Hugo Hugo falando dentro do carro. com óculos, cabelo raspado.
Conta a história aqui. A gente conta a história, como é que a gente discutiu, como é que a gente descobriu o leilão de imóveis, que foi num bar. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom, Érico? Como você chama? Rafael. Rafael e Andréia. Show. É. Aí ele tava discutindo essa ideia de como a gente descobriu o leilão de imóveis, que foi num bar. Por acaso a gente descobriu isso. E aí a gente foi lá e começou a ver que a gente foi descobrir que era uma oportunidade muito grande, porque era uma terra de cego. Ele não sabia arrematar, ele tinha 23 anos, mas era terra de cego. E como é que a gente demonstrou isso? Porque a gente foi no leilão, na verdade ele foi, eu não fui, ele foi. E lá tinha 3 imóveis abaixo, com não sei quantos por cento abaixo do valor de mercado, não lembro os números mais. E ele era o único cara do leilão. Ele era o único cara. Aí o leiloeiro não deu nem lance, falou assim, qual que você quer arrematar? E ele achou aquilo... Quer pagar quanto? Na verdade, tinha um lance mínimo, né? Mas assim, qual que você quer arrematar? E ele virou assim e falou assim, cara, era surreal. E aí a história é mais ou menos assim. Leilão de imóveis. No leilão de imóveis, no nicho de imóveis, não é incomum as pessoas nomearem um deal desse como galinha morta. Não sei se você já viu falar isso. É bem jargão lá do nicho. Leilão de imóveis é o maior ninho de galinha morta que já existiu. Aí ele fala, uau, que massa, a pessoa tem essa oportunidade. Eu saí e vou arrematando. Aí você entra com outro arquétipo, assim. Porém, tem um porém. Porém. Você tem que fazer do jeito certo. Porque o que parece galinha morta, às vezes não é. Tem que saber escolher o cliente. E aí ele começa a falar assim, é a maior oportunidade que tem. Só que tem algumas coisas que você tem que fazer para você se dar bem nisso. Porque senão você pode comprar uma galinha morta, mas na verdade é um urubu morto. Sei lá, é um problema. Você tem que entender o mínimo para você fazer isso. E ele começa a falar, deixa eu te explicar. E é um pouco do conteúdo. Então, assim, eu demonstro uma oportunidade, falo que em terra de cego que é a Dália Reis, mas eu coloco um porém. Porém, a maioria das pessoas cometem alguns erros. Sim. Não sabe lidar com o pet, não sabe que a luz é diferente, não sabe X coisas que você precisa aprender para você poder aproveitar essa oportunidade. Exatamente. E aí aquilo que era uma oportunidade vira uma dor de cabeça, porque você sai com um cliente insatisfeito, um negócio disso. É isso que eu vou ensinar para vocês. Aí, você coloca o arquétipo. Eu tenho uma alta oportunidade que tem um risco considerável, que eu não sei, agora você vai diminuir o risco, a oportunidade vai ficar perfeita. Legal. Vai ficar não perfeita, vai ficar... Você não precisa nem ser tão bom, mas umas coisinhas você precisa saber. Você precisa ter um olho, não precisa ter 2, mas um você precisa. Para não ser mordido, né? No mínimo. No mínimo, então. É um bom arquétipo. Legal. Um bom modelo. Ótimo.